Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Bom, pessoal, hoje a gente vai fazer uma explanação de um importante livro do filósofo francês Jean-Paul Sartre. Um livro que, na verdade, ele foi escrito no século passado, né, no caso, no século XX, pelo filósofo francês, então, Jean-Paul Sartre. O nome do livro é O Existencialismo é o Humanismo. Esse livro aqui, não sei se dá para todos verem, tá meio... Da editora Vozes, né, um livro de bolso, edição de bolso. Então, O Existencialismo é o Humanismo. O que esse livro ele vai falar basicamente? Bom, o Sartre, ele é uma pessoa que ele é um filósofo existencialista, porque existe a filosofia existencialista, assim como existe a filosofia iluminista, enfim, existem várias linhas filosóficas, a filosofia grega, né, enfim, platônica, aristotélica, existe a filosofia existencialista que é a de Sartre, do século XX, como eu falei. O Sartre, o que ele defende na sua filosofia existencialista? Que a existência, ela precede a essência. O que seria isso? Que, na verdade, o ser humano, ele é o homem, ele é um ser em construção. Que nós não temos uma identidade ou uma essência quando nós nascemos. Nós, vamos supor, uma pessoa que ela nasce, vamos dizer assim, com um espírito de coragem, com um espírito de heroísmo, ela não nasceu desse jeito. Não quer dizer que a pessoa nasceu desse jeito, que ela já nasceu herói, ou que ela já nasceu com um espírito de coragem. Não. Essa pessoa, ela vai construindo a sua identidade com o tempo. Ela vai construindo o seu caráter com o tempo, né? De acordo com as suas escolhas. Ele fala muito da questão da escolha, que o ser humano, às vezes, ele realmente é um ser que a escolha é um ato que às vezes ele é pressionado, né? E ele acaba escolhendo, vamos supor, dentre várias possibilidades, de acordo com aquilo que é mais favorável naquele momento, aquilo que as circunstâncias ou que a vida lhe coloca, né, que ele às vezes não tem uma condição favorável, que as condições de fato às vezes não são favoráveis, mas ele precisa tomar uma decisão ou fazer escolhas de acordo com a realidade dos fatos. E o Sartre, ele coloca que toda esse posicionamento humanista, né, de existencialismo, de uma construção do ser humano, ele vai se refletir em outros seres humanos também. Que outros seres humanos, de acordo com essa escolha, com esse comportamento, que é vamos dizer assim, humanismo, segundo Sartre, que é uma forma de ser humano, que isso vai se refletir no próximo, em qualquer época. Vamos supor que um comportamento que uma pessoa tenha, ou uma postura que ela tenha, ou um gesto heróico que ela tenha, isso alguém vai se identificar com esse comportamento dela na mesma época que ela vive ou numa outra época. Que vai espelhar em outros comportamentos similares, né? Essas pessoas vão ter comportamentos similares em outra época. Isso é uma coisa que acontece, esse existencialismo, que é, então, uma tese defendida por Sartre, né? Uma filosofia e que é questionada, principalmente por aquelas pessoas que se colocam, que questionam essa teoria existencialista, que diz que o homem é um ser em construção, que o homem, como eu falei, ele não nasce com um espírito definido, um espírito heróico definido. Ele quer dizer principalmente o seguinte, que se alguém é covarde, essa pessoa ela é covarde não porque ela nasceu covarde, como eu falei anteriormente, né? Que a existência precede a essência, é que ela se fez covarde. Ele fala que o homem, através das suas ações escolhidas, das obras que ele realiza, sejam elas obras, sei lá, tipo em forma de livro, ou em forma de um comportamento humano, em forma de uma virtude, isso é algo que ele escolheu ser assim. Então, aquela pessoa que é covarde, ela não é covarde previamente, ela não é assim por uma essência covarde que ela tenha. Então, vamos supor uma pessoa que ela é
como eu falei, muito corajosa, ou que ela é uma pessoa heróica, pegar uma, sei lá, uma Joana d'Arc, pegar vários santos, né, que são exemplos de pessoas heróicas, que tiveram virtudes heróicas, da coragem, por exemplo, que é uma virtude heróica. Essas pessoas, elas não nasceram com essa virtude da coragem, com o heroísmo. Elas foram construindo essa virtude ao longo das escolhas que elas fizeram, ao longo das obras, dos atos que elas fizeram. Isso casa muito com aquilo que a obra O Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, fala, que nós somos responsáveis pelo que nós cativamos. E com isso nós moldamos o nosso comportamento, porque, como eu falei, esse humanismo ele vai ser um processo em construção, são as obras que os homens fazem, aquilo que eles plantam, que eles estão, então, tornando o homem ser o que ele é, e que isso vai refletir o comportamento, outras pessoas vão se identificar com esse comportamento, isso vai ser algo que vai se refletir em outras pessoas, ele quer dizer que isso vai repercutir no comportamento de outros homens, que o homem ele não vai ser então um ser isoladamente heróico, isoladamente covarde, como eu falei, ou heróico, corajoso, que seria o oposto do covarde. Isso vai se refletir, outras pessoas vão muitas vezes perceber esse comportamento, isso vai acabar moldando também, influenciando o comportamento de outras pessoas. Porque ele fala que o homem, então, ele é um ser que vai moldar o comportamento de outras pessoas. Que outras pessoas vão aprender a ser também desse jeito. Então, o Sartre, na sua teoria, o existencialismo é um humanismo, ele quer dizer que o homem realmente é um ser em construção. Que o homem não é um ser que ele nasceu assim, igual a Gabriela, eu nasci assim, eu sou sempre assim. Não, a Gabriela não faz sentido para Sartre. Vamos pegar o exemplo da Gabriela, né? Que eu nasci assim, eu sou sempre assim, vou ser sempre assim. Não, você não precisa ser sempre assim. Você pode ser aquilo que você quer ser. Então, para o Sartre, é possível o homem ser o que ele quer ser. No caso, ou ele ser um engenheiro, ser um arquiteto, ser um escritor. Por quê? Porque ele é caminhando que se faz o caminho. Ele vai construindo as ferramentas necessárias para ele ser um escritor, para ele ser um pintor. E através das obras que ele vai fazendo, ele vai se definindo. Então, por exemplo, um pintor, a gente pode pegar o exemplo de um Pablo Picasso, um exemplo de um Van Gogh. Eles são definidos pelas obras que eles escreveram. Não é só isso que os define, segundo Sartre. Não são só as obras que eles pintaram que vão definir quem é o Pablo Picasso, quem é esses pintores famosos, Van Gogh. Mas isso dá uma identidade para o que eles são e uma noção do que é esse humanismo, esse existencialismo, essa construção do ser humano, que o ser humano ele vai se construindo através, no caso, das suas obras, como eu citei, obras artísticas que definem um pintor, definem um escritor. A gente pode pegar um Tomás de Aquino, um Santo Agostinho, que são grandes filósofos, né, medievais, ali principalmente da patrística, pessoas que influenciaram as pessoas daquela época com as suas grandes obras, né, as suas obras de filosofia, filosofia medieval, filosofia voltada muito para a questão teológica, como a gente vê as obras que eles publicaram. Eles foram construindo esse perfil que eles têm e eles influenciaram as pessoas daquela época com as suas obras filosóficas. Muitas pessoas se identificaram com as obras de São Tomás de Aquino, dando um exemplo, tá? Com as obras de Santo Agostinho, mas não é só naquela época que eles influenciam. O humanismo deles, aquela mentalidade que eles tinham, aquela, vamos dizer assim, aquela filosofia medieval, aquele estilo teológico cristão de escrever, influenciou não só as pessoas daquela época, como também as pessoas dos séculos vindouros que vieram e até as do século posterior, século XX, século XXI, vão se identificar com as obras dele. Porque o que o Sartre quer dizer é que um comportamento, um humanismo, um comportamento, um ser humano que se constrói, que vai se moldando, ele tem o poder de influenciar outras pessoas. Ele é atemporal. Não é só naquela época onde as pessoas elas eram mais voltadas para o sagrado que eles vão influenciá-las. Não é só naquela época. Isso vai ser algo atemporal. Em qualquer época vai ter alguém que vai ver
a filosofia do São Tomás de Aquino, a filosofia do Santo Agostinho, e vão falar, nossa, olha como isso é legal, olha como eu me identifico com o que eles falam, olha como eles são pessoas nobres, pessoas voltadas para o sagrado. Isso vai moldar, assim como também, como eu dei o exemplo do Picasso, até hoje muita gente fala, e eles são muito divulgados, as suas obras, o Pablo Picasso, Van Gogh, e tantos outros artistas famosos, pintores, escritores, teólogos, né, que tiveram toda uma influência numa geração passada, hoje eles ainda continuam influenciando. Porque, como eu falei, é algo que não tem, não é algo que passa. Existem coisas que passam. Vamos supor, tem coisas que ninguém lembra mais. A Bíblia costuma citar esse exemplo. O ímpio, que é a pessoa maldosa, a pessoa que não constrói nada, que ela vive em função da sua maldade, a lembrança dela vai ser esquecida. Isso é a Bíblia que fala, não é o livro do Sartre que fala. Mas eu estou dando exemplo de pessoas que não são capazes de criar nada, são pessoas que não são capazes de criar nada do ponto de vista artístico ou do ponto de vista moral. Essas pessoas, o ímpio, como a Bíblia diz, a morte dele significa a lembrança de um hóspede que fica um dia só. Ou seja, a lembrança deles é esquecida. Por quê? Porque eles não construíram nada, eles não deixaram nenhum legado. Como que uma pessoa ímpia, vamos dar um exemplo, um Hitler, né, que era uma pessoa, um protótipo do ímpio, ele é lembrado pelo quê? Pela sua maldade. Se o ímpio ele é lembrado, se o carrasco é lembrado, um Nero, ela vai ser lembrada pela sua maldade, não pela sua bondade. Ela não vai trazer nenhum tipo de legado heróico, principalmente do ponto de vista moral, para os outros. Ela não vai influenciar. Por quê? Porque o homem, quando ele tem comportamentos que fazem com que ele tenha atitudes que o definam daquela forma, como uma pessoa de caráter ou de mau caráter, sempre isso pode, vamos dizer assim, influenciar, segundo Sartre quer dizer, tanto positivamente como negativamente, outra pessoa. Então, carrascos sempre vão existir. Pessoas que vão adotar, que vão se assemelhar, que vão assumir um caráter negativo, como de um Hitler, como de um Nero, porque são pessoas fracas moralmente. São pessoas que elas acabam adquirindo aquele comportamento deliberadamente, segundo Sartre, né? Não tem ninguém que está coagindo ela a agir daquela maneira, de uma maneira covarde, como eu citei anteriormente, ou de uma maneira heróica, de uma maneira corajosa, como eu citei anteriormente, não tem ninguém coagindo ela a agir daquela maneira. Ela age daquela maneira porque ela quer. É uma maneira deliberada de agir. Não existe ninguém obrigando alguém a ser como um Nero, como um Calígula, como um Hitler, como eu disse, uma pessoa de mau caráter, assim como não tem ninguém também obrigando a ser ela uma pessoa de bom caráter. Mas ele quer dizer que a escolha que o homem faz, da sua maneira de agir, das suas atitudes, o seu caráter, o seu temperamento, o seu temperamento não, principalmente ele quer dizer que o seu caráter, o seu modo de ser é definido pelos atos, é definido pelas escolhas que ele faz, pelas obras que ele faz, como diz a Bíblia. Pelos seus frutos vós os conhecereis. De acordo com as obras, com aquilo que você planta. Se você planta caridade, se você planta amor, se você planta coragem, se você planta virtudes heróicas, você vai colher isso. Não tem como você colher, vamos supor, maçã de uma árvore que está ali codificada geneticamente para dar pera. Não tem como. Aquela árvore, ela vai dar maçã, porque ela foi codificada geneticamente a produzir maçã, um exemplo. É a mesma coisa, uma pessoa que ela vai construindo ao longo do caminho atitudes, né, que a definam daquela maneira, né, atitudes que a fazem ser daquele jeito. Então é o contrário do que alguém diz, que a pessoa nasce essencialmente covarde, a pessoa nasce essencialmente com uma natureza ou com uma característica de ser um pintor, de ser um escritor, de ser um filósofo, de ser, sei lá, um teólogo. Não, ela vai, segundo Sartre, isso não é o que acontece na prática. Na prática, a pessoa vai construindo esse seu comportamento de acordo com as escolhas que ela faz. E que muitas vezes esse ser humano, ele faz essas escolhas, como eu falei, de acordo com aquilo que ele acaba
tendo para o momento. Então ele acaba tendo determinadas atitudes porque, vamos dizer assim, ele acaba tendo que tomar uma atitude. Então ele tem que tomar uma atitude, então ele acaba tomando uma atitude covarde. Ele tem que tomar uma atitude, ele acaba tomando uma atitude altruísta, uma atitude corajosa. Mas segundo Sartre, ele nunca vai ser forçado a ser de determinado jeito, ou ser essencialmente daquele jeito, como eu falei, igual. Alguém diz, ele nasceu assim, ele nasceu daquele jeito. Não, você não nasceu daquele jeito. Você acaba tomando decisões que o fazem ser desse jeito e que provavelmente vão influenciar a sua geração, ou se não influenciar a sua geração, vão influenciar as gerações subsequentes. Vão influenciar pessoas que virão depois de você, a sua posteridade, digamos assim. Então, sempre vai existir um comportamento que ele é construído com o tempo. E segundo Sartre, então, nós somos responsáveis pelos nossos atos. É aquilo que o Dunga canta naquela música, né? Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar. Você não tem que culpar os outros se você é uma pessoa que tem características de uma pessoa covarde, como Sartre ressalta aqui, ou de uma pessoa de mau caráter, não queira culpar os outros. Foi você que escolheu esse caminho. Até tem né, assim, tem vários exemplos, várias músicas que falam, né, que é caminhando que se faz o caminho, que o caminho, ele é uma construção, que não tem ninguém te obrigando a ser daquele jeito. Se você é daquele jeito, é porque você fez escolhas que te moldaram a ser essa pessoa que você é, entendeu? Mas o ser humano, segundo Sartre, não é um objeto. Ele não é um ser objeto, não é um ser assim que ele é levado pela ciência, ou é que nem a ciência diz, que é determinado, ou que não tem uma capacidade de inteligir, né, de escolher, né, que é um objeto que não escolhe nada, que é moldado pelo tempo, que a gente vê ali, de repente, uma árvore que é cortada pelo homem na floresta amazônica, né, um objeto que é moldado pelo homem, para um artista, uma coisa científica. O homem não é um objeto. O homem é um ser racional e, portanto, ele pode ter a capacidade de decidir, de fazer escolhas. Então, o Sartre ele se opõe muito a esse conceito científico das coisas, de que a vida é algo que ela não tem. Vamos dizer assim, que o homem ele é como se fosse uma árvore, como se fosse um objeto qualquer. Não, o homem não é isso. Tá? Então, ele vai realmente... e vai causar muita polêmica nessa essa teoria existencialista, porque ele fala que, independentemente, ele contesta um pouco a existência de Deus. Ele não fala nem que sim, nem que não sobre a existência de Deus. Não crê que Deus existe, nem não crê sobre a questão da existência de Deus. É um ponto polêmico desta obra existencialista de Sartre. Mas ele acredita que, independentemente da existência ou não de Deus, que Deus exista ou não, o homem ele é responsável, né? Ele não pode querer culpar os outros, por exemplo, se as coisas não são do jeito que ele gostaria de ser. Ele não pode culpar outra pessoa se as coisas não saem do jeito que ele gostaria que elas saíssem. Não, ele vai falar que o homem ele tem a total liberdade de agir de acordo com as suas vontades, de acordo com o seu desígnio, que ele não é forçado a nada. Então ele não tem que culpar os outros se ele é um covarde. Ele não tem que culpar os outros se as coisas não saem do jeito que ele quer. A moralidade é construída pelo próprio homem. A moralidade não é construída porque é um acaso, porque, vamos dizer assim, ninguém vale nada, ou porque primeiro que ele também não acredita na natureza humana, tal qual a religião coloca, tal qual principalmente, né? Aqui acho que ele faz realmente uma crítica a essa questão de que existe uma natureza humana. Ele não acredita muito na natureza humana. Então, como eu falei, ele não acredita que existe uma essência determinada, que o homem, ele, vamos supor assim, é aquela história, né, que ele nasceu numa família de pessoas que tinham mau caráter e que ele vai ser um mau caráter. Que ele nasceu numa família de pessoas que tinham determinada doença e que ele vai ter essa determinada doença, seja uma doença moral, ou uma doença física, emocional. Ele não acredita nisso. Ele acredita que cada ser humano, como eu falei, ele faz escolhas e que, independentemente de qualquer raiz genética, de qualquer raiz assim determinada pelo meio que ele vive, que ele também não pode ser moldado pelo meio, que não é o meio que determina quem é esse homem, né? Não são as circunstâncias que determinam quem é esse homem, não são as pessoas ao redor dele que determinam quem ele é, que ele é aquilo que ele decidiu ser
ele é fruto de uma escolha, como eu disse, que ele mesmo decidiu, que não existe ninguém coagindo ele a agir de determinada maneira. Se tem alguém na família dele que tem uma doença emocional, ele não precisa ter essa doença emocional, que ele pode escolher um caminho diferente que o faça superar qualquer tipo de debilidade física, emocional ou moral. Se ele tem pessoas de moral duvidosa na família dele, ele não precisa também ter uma moral duvidosa. Ele pode ser diferente, mas isso Sartre afirma que é um processo em construção, que o homem é um ser em construção. Ao contrário, então, de muitas pessoas que definem a teoria de que o homem ele nasceu daquele jeito, como a própria Gabriela fala, né, que ela nasceu assim, não, o Sartre vai falar que o homem não nasceu. Ele não tem que ser do jeito que todo mundo é, que ele pode ser diferente. Né? Ele não tem que seguir aquilo que a maioria diz, né? Que a maioria diz que existe uma natureza humana, que existe um comportamento humano definido, que o homem, muitas vezes, ele é uma pessoa que não tem valores morais mesmo, como a Bíblia fala, que é um ser que só pensa na maldade, que só pensa em coisas erradas, que inclusive a própria Bíblia coloca isso. O Sartre ele não considera isso. Ele fala que o homem ele pode ser sim um ser bom, dependendo, como ele mesmo coloca, das escolhas que ele vai fazer. Vai depender da construção, daquilo que ele está construindo. Se ele está plantando o bem, ele vai colher o bem. Ele vai se tornar uma pessoa de bem. Se ele está plantando mal, se ele está agindo com maldade, se ele está agindo de uma maneira errada, ele vai colher um dia. Por quê? Porque quem planta a maldade vai colher maldade. Quem planta um espírito de covardia vai colher covardia um dia. Quem planta um espírito de coragem vai colher coragem um dia. Por quê? Porque, como eu volto a dizer, o homem ele é um ser em construção. E, enquanto tal, ele precisa fazer valer as suas escolhas, ele precisa influenciar, lógico, de uma maneira positiva a humanidade, para que essa humanidade se torne uma humanidade moralmente melhor, porque, como eu falei, ele não é uma ilha, ele não é um ser isolado. Através das suas escolhas, ele influencia toda uma nação, uma sociedade, então ele precisa ser muito responsável pelos seus atos. É isso que o Sartre ele vai então defender nessa sua teoria de que o existencialismo é humanismo. O fato da pessoa existir é algo que ela nasceu e ela precisa então tomar atitudes que definam o seu comportamento. Não existe nenhuma natureza humana pré-definida, não existe nenhuma essência pré-definida, nós somos aquilo que nós escolhemos ser. Muito obrigada, então era isso que eu tinha para falar dessa obra de Jean-Paul Sartre, O Essencialismo é o Humanismo. Espero que todos tenham gostado, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.